Com mais de 30 anos na educação de Cascavel, o Colégio Madalena Sofia Ambiental projeta sustentabilidade, globalidade e singularidade em um ambiente diferenciado e afetivo. Conheça sua nova escola, Educação Humana e Global para uma Vida Sustentável. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Diamond. Aqui vocês sabem, né? Histórias que inspiram com propósito. Para criar, para inspirar, para respirar, provocar e transformar. Trouxe hoje uma história de um empreendimento que é sensacional. Ele cresce, aparece e tem projetos incríveis para melhorar o que já é muito bom. Aqui a gente fala sobre pessoas que fazem a diferença, isso vocês já sabem. Ideias que criam impacto, histórias que brilham de verdade. E a gente vai trazer hoje um tema que é educar com propósito. Esse tema é legal, né? Quem nunca precisou educar? Educação faz parte de tudo. Você educa enquanto empreendedor, enquanto chefe, enquanto líder, enquanto pai, enquanto mãe e enquanto diretor de escola. Como que isso funciona? Hoje a gente vai descobrir. O nosso convidado é alguém que entende profundamente sobre isso. Eu vou até ler, porque são vários títulos. Ele é pesquisador, gestor comunicador e ele acredita realmente na educação como o caminho mais poderoso para transformar a vida das pessoas. Então eu tenho o prazer de receber Anderson Sanita. Prazer é todo meu, Fábio. Uma alegria estar aqui com você e poder falar de um tema que eu tanto gosto, né? Sobre educação. Diretor do Colégio Madalena Sofia Ambiental, né, um colégio que ressignifica a forma de ensinar as crianças, traz uma proposta muito legal. Ensinar em Cascavel é algo assim desafiador, porque nós temos muitas escolas, muitos colégios, mas a gente percebe como Madalena Sofia transforma e aparece de uma maneira bem evidenciada, bem diferente. É por isso que você está aqui, né? Isso. Então você está já se destacando aí no Paraná e seja muito bem-vindo, Anderson, ao Diamond. Muito obrigado. A gente vai abrir o primeiro bloco e eu queria começar conversando sobre as suas origens. Da onde veio o Anderson? E o Anderson, ele tenho brincado, né? Ele foi concebido em Assis Chateaubriand, nasci em Paranavaí, no noroeste do Paraná, mas desde os 3 anos, né, minha mãe voltou para Assis Chateaubriand e eu tive a minha infância e o início da adolescência naquela cidade. Aí, do ponto de vista da alfabetização, que eu sempre gosto de falar dessa história, né? Eu entrei na escola aos 7 anos de idade, na Escola Rural Municipal Joana d'Arc, uma escola muito seriada ainda, né? Que me marcou muito a vida, né? E lá é que eu aprendi e começou a me instigar que eu deveria estudar. Tudo começou ali, né? Essa é a minha história, né? Que nasce, então, no município do interior de Chateaubriand, na Escola Rural Municipal Joana d'Arc. Então, agora eu conheci um pouco da sua história e eu queria descobrir aonde nessas etapas que te aproximou da educação. A educação, Fábio, eu acho que sempre acompanhou minha vida, né? Se eu fizer um recorte, já pular para a minha última formação, né? Eu sou doutor em Ciências da Comunicação na Europa. Então, se você pegar dos meus 7 anos até os meus 50 anos, esses 43 anos, nunca deixei de estudar. E não é só estudar essa educação formal propriamente dita, é sempre ler e estar atento a todas as demandas que o mundo me exige. Afinal de contas, eu virei professor aos 15 anos de idade. Foi a primeira aula, de fato. E ali começou uma história de paixão pela educação. E eu percebi que eu podia contribuir com esse mundo. E talvez eu tenha me encontrado num propósito ali, sem ter a dimensão daquela época, né, com 15 anos de idade. Isso eu estava fazendo em Londrina. A história rápida e básica, né? Eu fui fazer uma aula particular de matemática e acabei sendo convidado para dar uma aula de biologia para uma criança que tinha faltado uma professora. A criança foi bem e eu me senti útil naquele momento. Essa foi a grande história de eu começar minha carreira acadêmica, de fato, como professor, né? E claro, e aí eu fui estudando para continuar sendo um bom professor, mas ao mesmo tempo para continuar sendo gestor, que eu alinho, né? Gestão com educação. E essa foi a minha trajetória de vida, né? Dos 7 anos de idade aos 15,
fazendo uma aula e dando outra aula, e até chegar, né, nesse momento aqui do professor, educador e agora também empreendedor. É mais ou menos isso. É bonito perceber essa simplicidade, assim, as raízes que moldaram você e a forma como você enxerga o mundo e a educação. A gente visita o Colégio Madalena Sofia Ambiental e dá para sentir isso, né? Essa vontade de enxergar o mundo, né? Isso. E a educação, ela tem uma alma, né? E ela nasce de você. A gente consegue perceber o quanto você se inspira e inspira também as pessoas educando. Você está crescendo nessa direção, né? Uma formação riquíssima, administração, finanças, gestão pública, comunicação, enfim. Queria saber como você traz isso lá para Madalena Sofia agora. Então, você fez uma boa lembrança. Daquela educação lá da escola rural, depois eu fui fazer graduação, Fábio. Eu fiz graduação em administração e já comecei a trabalhar no Colégio Bom Jesus, em Curitiba, que era mantenedora da FAI, Business School, a faculdade que eu fiz administração. E eu vendo meus superiores, meus chefes, que administrar pessoas exigia mais do que isso, né? Entender ética, entender os comportamentos, entender as relações humanas. E aí era necessário continuar estudando. Então, logo depois da graduação, eu fiz a primeira especialização em finanças. Depois eu fui trabalhar no serviço público, fui ser secretário municipal de educação por um período. Fiz uma especialização em gestão pública. Ainda não estava fazendo sentido para mim, porque eu queria entender o sentido das organizações, por que elas existem. Aí eu acabei passando no concurso público em 2010, e aí falei, agora eu tenho que fazer uma formação pedagógica. Fiz mais uma especialização. Ainda não era suficiente. Aí, como professor, fui fazer o mestrado. Fiz mestrado em Administração e Negócios na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Aí defendi em 2015. As organizações começaram a fazer sentido? Um pouco, mas não era suficiente. Aí tive o privilégio de trabalhar durante 4 anos no Ministério da Educação, e lá tinha que ampliar os horizontes. Aí literalmente atravessei o oceano e fui fazer um doutorado em Ciências da Comunicação na Europa, especificamente em Portugal. Estou começando a entender o sentido das organizações, mas ainda não é o suficiente. Estou engatilhado com 2 pós-doc, um no Brasil e outro na Europa, pelo convite que tive. Bom, junta toda essa trajetória de vida acadêmica e experiência em gestão lá no Colégio Bom Jesus, que eu trabalhei por tanto tempo. Fui um executivo na área de controller do Bom Jesus, e que me orgulha muito e carrego as raízes daquilo até hoje. Bom, aí chega o Madalena Sofia, né? E como é que se deu esse propósito? Como é que foi isso? Então, assim, o propósito, ele não nasceu da escola em si, né? Antes do prédio, de um CNPJ, de matrículas ou de alunos, existia uma história que, nesse chamado que eu fui, que literalmente é alinhar a competência educacional com cuidado. E 3 eixos são inseparáveis dentro do Madalena, que eu carrego comigo nesse convite que eu fui chamado para fazer parte de uma sociedade, né? Eu não estou exatamente como um diretor, né? Eu ajudo a construção ou essa reconstrução do qual eu fui chamado. Então não estou lá para substituir nada, pelo contrário, é para continuar reconstruindo o Madalena, né? Mas o Madalena Sofia, que na sequência eu penso que a gente pode falar da base, quem que é a origem, quem que é a inspiração do Madalena Sofia Ambiental. Mas desta inspiração nasce uma excelência acadêmica que eu não abro mão, meus sócios não abrem mão e o Madalena Sofia não abre mão. Então a excelência acadêmica, a responsabilidade humana e todo um enraizamento cultural. Porque a gente tem dito, né, a excelência garante todo um repertório. Ok, esse cuidado que a gente tem garante uma direção. E esse enraizamento cultural garante toda uma identidade, porque de nada adianta você entender do mundo, meu aluno entende do mundo, se ele não se sentir parte desse mundo. Exatamente. É isso que nos leva a aceitar o desafio de continuar reconstruindo o Madalena Sofia Ambiental na cidade de Cascavel. Como profissional, assim, é um desafio, né? Você construir esse olhar sistêmico, né? De sair do humano e chegar até a educação. Como que vocês constroem isso no dia a dia ali das crianças? É uma construção, Fábio, não é que seja difícil. Eu encaro tudo como fácil, como uma bênção de a gente poder fazer isso, né? Então, você pegar
eu tenho que resgatar a história daí, né? A Santa Madalena Sofia Bará é uma francesa, nasceu em 1795, morreu aos 84 anos. Bom, quem que é essa santa que fundou aqui, toda a sociedade conhece? Eu perguntei para minha mãe, conhece a santa? Não, mas conhece a obra que ela fez, que é o Sagrado Coração de Jesus. A Sociedade do Sagrado Coração de Jesus, a Sacré-Cœur, famosa lá na França, em Paris, etc. Eu tive o privilégio e a honra de estar dentro daquela obra. E essa santa, ela nasceu, mas no meio, literalmente no meio da Revolução Francesa. Então ela, como criança, filha de famílias pobres naquele período, o pai dela tinha uma profissão que era fazer os tonéis de vinho, uma profissão que existia na época. Mas ela viu, literalmente viu, o cair das guilhotinas por conta da Revolução Francesa. E imagina, naquele período, uma menina pobre, naquele contexto, ela foi para onde? Para um convento. E no convento, ainda menina, teve uma visão, um chamado, e ela foi, sei lá, estudando, implantando as suas ideias e fundou, ao longo do tempo, a Sociedade do Sagrado Coração de Jesus. E o que ela implantou naquela época, nós estamos falando de 240 anos atrás, e o Madalena faz hoje, eu já te adianto. Aquelas raízes dela a gente implanta hoje no Madalena Sofia. E o que ela criou, e o mundo tenta nos separar, Fábio. Nós dois sabemos disso. Todos nós sabemos. Que o mundo separa ciência e espiritualidade, razão e sensibilidade e amor com disciplina. E como que a gente faz isso hoje, 240 anos depois, aqui na cidade de Cascavel? Então essa é a grande missão nossa. Então esse sonho não é passado, ele é uma herança viva lá no Madalena Sofia, né? Ele nos lembra que educar não é só transmitir o conteúdo, isso todo mundo faz. A gente desperta a consciência, cultiva valores e principalmente semeia nos nossos alunos, a partir dos 5 aninhos, coragem para mudar o mundo sem perder a ética, a fé e nem tampouco a ternura. É isso que o Madalena tem feito, né? Por isso a nossa missão é maior que ensinar, é formar seres humanos capazes de pensar, de agir e principalmente de sentir o mundo que a gente vive. Então, no Madalena Sofia, a educação nasce dessa terra, dessa memória, dessa tradição centenária de mais de 2 séculos, mas também cresce pensando no futuro, que a gente consegue alinhar tecnologia, criatividade e inovação, sempre com propósito, aquilo que você fez do chamamento, né? Educar com alma. É para isso que a gente está aqui. Então, o nosso currículo, o currículo do Madalena Sofia, atualmente, ele transpassa todas as fronteiras, né? Da humanidade à inteligência artificial, educação financeira, empreendedorismo, do conhecimento clássico a essas descobertas emergentes, tal qual inteligência artificial, que a gente já aplica, né? Uhum. Então, a sala de aula, e eu tenho dito isso como um mantra para os nossos colaboradores, para as famílias, para os pais que confiam na gente, né? A nossa escola é um laboratório do futuro, é um ateliê de ideias e é uma arena de descobertas. É para isso que o Madalena Sofia existe. Manter a tradição da Santa Madalena Sofia Bará, atualmente em 2025, aqui na cidade de Cascavel. Muito legal. E esse momento que esse sonho começou, né? O que te motivou a aceitar esse desafio? Aceitar o desafio. O Madalena Sofia, Fábio, ele não nasceu do Anderson, né? É importante resgatar essa história que muita gente pergunta, inclusive pais talvez não conheçam a nossa história. Já há quanto tempo a Madalena Sofia Ambiental está na cidade de Cascavel? Então eu já adianto, está um pouco mais de 30 anos. Para quem é daqui, da cidade, conhece a nossa história, existiu o Bagose, depois existiu o Colégio Arpa, depois existiu o ITECNE, e em 2019 o Madalena Sofia, que existia na cidade de Curitiba, veio para Cascavel. Como entendi. Madalena Sofia, mas vem da história da tradição do Bagose, do Arpa, do ITECNE e aí agora Madalena Sofia. Então, especificamente, o Madalena Sofia Ambiental já nasceu no prédio, na estrutura física que o meu primo de consideração, que é um empresário bem-sucedido na cidade de Cascavel, o Rudi Lazarin, construiu aquele prédio, diga-se de passagem, e não é um prédio com adaptação. Foi feito para ser escola. Ele nasceu de um projeto de um engenheiro, de um arquiteto que o desenhou em cada espaço. E quando você me visita, os pais visitam, eles entendem e veem, mais que sentir, eles veem o cuidado em cada espaço, em cada sala de aula, em cada laboratório, em cada ponto daquela escola, de um prédio físico, existe um cuidado. Então,
essa inspiração, e quando eu cheguei lá, como eu digo, eu não cheguei para pagar nada, foi para continuar uma obra de que pedia uma reconstrução, que pedia um ressignificado e não uma substituição. Então, junta-se a professora Josiane, que trouxe o colégio, ela tem mais de 40 anos de sala de aula, mais de 50 anos de experiência em gestão escolar, a experiência pedagógica dela, o lado comercial e empresarial do Rudy Lazarim, e com a minha formação, que já falamos aqui, eu aceitei esse chamado, esse desafio para empreender e trazer toda a minha teoria de pesquisador com a prática e literalmente fazer disso um organismo vivo. Então, o Madalena Sofia hoje é uma escola que equilibra essas raízes com eu tenho dito, com essas asas. Quer dizer, a raiz porque preserva toda aquela fé, aquela ética da Santa Madalena Sofia, aquela tradição, com as asas que nós apostamos em tecnologia, inovação, sustentabilidade e humanidade. E essa tradição, né, elas não brigam, né, elas sempre, eu tenho dito, elas convergem. Né, a razão e sensibilidade não se anulam, pelo contrário, elas se complementam, né, se completam. E a excelência acadêmica não exclui a espiritualidade, né? Ela sempre a fortalece. Então, Madalena Sofia, para mim, com essa inspiração que você perguntou, não é uma instituição, é um laboratório vivo de futuro, onde a teoria ganha corpo, a gestão ganha alma e a educação vira um ato de fé, de coragem e literalmente de amor, porque é ali que transforma. Né? E quem visita o Madalena Sofia sente, né? Sente algo diferente. Quem visita sente, eu digo, é gostoso falar, o cuidado em cada detalhe, em cada ponto. Os espaços de convivência, projetos, né? Nas aulas. Né? Sim, eu falo assim, os espaços de convivência, a relação dos professores com os alunos, né? A forma como eles tratam isso de maneira cristã. Né, que é importante esse relacionamento vindo dessa base, porque é o que falta hoje, o grande desafio dos pais encontrarem algo que continue aquilo que eles cultivam em casa, porque pensa comigo, os pais trabalham no mínimo 8 horas por dia, os pais que menos trabalham 8 horas por dia, e nesse tempo ainda tem 1 hora mais ou menos de deslocamento, então que você ainda não tá convivendo com seus filhos, então a quantidade de tempo útil com o seu filho dentro de casa, criando ele, é muito menor do que o mundo tem de oportunidade para criar o seu filho. Então, a gente tem pouco tempo para transmitir uma base tão forte. Então, saber que dentro do período escolar ele vai estar recebendo ainda aquilo que nós estamos tentando entregar dentro de casa. Né? Então, ter uma alma inspiradora como a da Santa Madalena Sofia é muito importante. E ter essa matriz escolar, né, junto com toda essa ciência, com as pesquisas, que pelo que eu vi ali tem laboratórios, tem bastante estrutura e que incentiva com esse olhar sensível sem perder a fé. Né? Então eu acho um grande ponto, a grande virada do Colégio Madalena Sofia. E para quem não conhece ainda, vale a pena seguir no Instagram, né? Qual que é o @ da escola? Colégio Madalena Sofia Ambiental. É bem básico, é fácil de encontrar. Então, @ Colégio Madalena Sofia Ambiental. Entra lá para conferir e o Anderson vai responder todas as dúvidas de vocês. Se quiserem agendar uma visita na escola, ele vai levar vocês para vocês conhecerem. O colégio é amplo, é moderno, e eles estão lá reorganizando tudo, pelo que sei, tá passando até por reformas, tá vindo aí com uma repaginada. Exato. As crianças merecem o melhor. E é realmente um lugar onde a educação ela se vive, né? Você não só ensina, você vive a educação. O nome do colégio ele carrega essa história profunda, simbólica, mas ela é uma rede, ela é uma escola só, como é que funciona? O mundo vive em rede, né? A escola se inspira na Santa Madalena Sofia Bará, não é uma escola confessional, é só uma inspiração, mas sem entrar no grande mérito, mas embora não seja rede, Fábio, existe a inspiração. O Madalena Sofia no Brasil, eu sei que ele tem em Recife, em outras capitais, na nossa capital, aqui em Curitiba, mas ele está no mundo, ele está em mais de 40 países. Ele nasceu no interior da França, depois foi para Paris, hoje ele tem na Alemanha, tem no Canadá, tem na Inglaterra. Então, eu tenho dito que, embora a gente não seja uma rede, mas existe uma inspiração e uma troca de ideias. Por isso que eu tenho falado para os pais nas reuniões de pais e mostrando
que o filhinho dele, ele faz parte, sim, de uma rede, que ele pode estar conectado. E com a tecnologia hoje não tem fronteira de comunicação, né? Eu tenho sonhado, não existe ainda, mas e nem é uma promessa, é só um sentimento que a dona Josi, o Rudy e eu temos. Por que nós não podemos receber uma criança francesa, um inglês, um canadense, um alemãozinho, e os brasileiros não estarem nesses países de alguma forma num ir e vir de conhecer e trocar ideias? Hoje podemos fazer virtualmente, a tecnologia nos permite. Então, enquanto rede Madalena Sofia, sim, está no mundo inteiro. E nasceu há 246 anos atrás, especificamente. É antiguíssimo. E é muito bom. E essa inspiração, Fábio, se você já me permite, da Santa Madalena Sofia Bará, que é uma mulher que nasceu na Revolução Francesa, ela deixou 3 legados. 3 legados. Então ela não é a confessional, mas, repito de novo, é a tradição que nos inspira. Então você imagina que uma mulher, 240 anos atrás, no meio da Revolução Francesa, guilhotinas caindo, cabeças sendo cortadas, olha aquele ambiente. E Sim. ela resolveu ousar, Fábio. É isso que eu ia te perguntar, porque ela era do século XVIII. Sim. Né? Sim. E ela já falava em coisas que hoje nós trazemos aí em livros de administração, né? Que fala da importância da cultura organizacional, que é a empatia, a cidadania, educar com o coração, senso de pertencimento, senso de dono, enfim. E ela trazia isso na forma de ser lá no século XVIII, né? Isso. E o grande desafio que você até comentou comigo agora há pouco, que é trazer isso de lá para cá, em Cascavel, em 2025. E aí? É isso. Então, você imagina que aquela mulher, no século XVIII, vivenciando tudo que a educação podia reconstruir, que aquela violência estava destruindo naquele momento. Então, ela já nasceu naquele fogo, naquele mundo em colapso. Mas ela escolheu o quê? O caminho. Não radicalizar com a educação. E aí ela formava mentes brilhantes, ela falava. Formar mentes brilhantes, sim, mas sobretudo formar corações lúcidos também. E ela então deixou 3 pilares que atravessa todos esses séculos e a gente não abre mão de dizer e implantar e estar sempre enraizado na cultura organizacional do nosso colégio. Formação integral, disciplina com doçura, Fábio, e cidadania compassiva. Porque a formação integral é educar, sim, com sensibilidade, com inteligência, com caráter, ao mesmo tempo, tudo junto. Essa disciplina com doçura é mostrar que tem firmeza, sem rigidez, e que podemos ter autoridade sem oprimir o nosso aluno. Ele entende que tem algumas regras, mas sem transpassar isso. E a cidadania compassiva é esse aprender, não para competir, mas para servir o outro. Que eu acho que é o grande legado da humanidade, não falo Anderson como gente, né? O servir nos torna melhores, eu creio nisso, né? Então ela falava de empatia, de responsabilidade social, de educação feminina, lá no século XVIII. E a Bará foi, de certa forma, ela inovou antes de existir essa inovação que a gente está conhecendo hoje, né? Então, no nosso colégio, essa herança não é um símbolo de parede lá. Fica na parede de uma missão da Santa. É uma prática viva, a gente pratica isso lá. Então, aqui no nosso colégio, aqui em Cascavel, os pais têm que saber disso, né? Caminhamos ao lado do cuidado pessoal, que a liberdade vem junto com responsabilidade. O filho sabe disso, que a fé dialoga com a ciência, sem você implantar nenhum método. Só dialoga. E, principalmente, que o conhecimento não serve ao ego, mas vai servir à vida, né? Não é porque tradição para nós não é um peso, é um solo fértil, né? Então, desse solo fértil, né? O nosso passado que aprimora e essa raiz que sustenta o nosso voo devagar, mas voando sempre, né? Então, o que a Bará fez no século XVIII, a gente procura fazer agora no século XXI. Ou seja, de uma maneira muito bonita. Muito bonita. É formar seres humanos, os pequenininhos, né? Capaz de pensar, de sentir, com o coração, mas sempre educar com alma e com propósito. Que é os temas das minhas pesquisas, né? Qual é o sentido de estarmos aqui? Ele é pequenininho hoje, mas daqui a pouco esse menino, ele é o presidente da República, ele é um médico, ele é um engenheiro, ele está construindo o mundo. Mas ele passou onde? Passou pelas mãos dos nossos professores aqui no Madalena Sofia. E ele tem que carregar com isso, a gente não pode abrir mãos. Eu sou pai de um menino que vai fazer, para mim é menino, ele vai fazer 24 anos daqui 2 dias. E ele estudou em escola particular, né? Recebeu toda uma educação. Filho, você tem que ser bom. Bom como gente, como ser humano, né? E se eu fiz isso com meu filho, por que eu não vou fazer com os filhos dos outros? É o propósito que a gente tem com isso. Formar um cidadão com propósito, com sentido de vida e com alma.
Por quê? Para o mundo ser feliz, para o mundo ser feliz ao fim de tudo isso, desses processos, né? Então a gente não pode abrir mão disso. Eu estava vendo o lema do colégio, né? Que é formação global e humanista para uma vida sustentável. Como que essa filosofia hoje vocês usam nos projetos? Quais projetos? Falando assim do propósito, do cotidiano da escola, né? Como que vocês aplicam isso no dia a dia dos alunos? O que eles fazem ali no dia a dia? Quais são os projetos que se elaboram, que eles participam? Então, formação global. Se fosse para parte por parte, né, linguisticamente falando, formação global e humanista para uma vida sustentável. Como é que se aplica isso? Nós temos uma Base Nacional Curricular Comum, a famosa BNCC, que tem as disciplinas que você tem que seguir, e aí vem os projetos que a escola tem mais autonomia, né? Então, não preciso descrever aqui, mas são dezenas de projetos relacionados com tudo isso que a gente vem falando, com os princípios tradicionais da Madalena Sofia Bará, com a modernidade que a gente tem hoje. Então, se você for na escola de fato e conhecer projetos sala por sala, aluno por aluno, você vai ver que todo tem uma integração e tem uma razão de ser. E eles de alguma forma dialogam entre si. Mas isso é assim, não é uma orientação só, é uma prática diária que o colégio pratica. E não sou eu que estou falando, é a história desses últimos 30 anos, especificamente de 2019 para cá, com a Madalena Sofia. Então ela se manifesta em 4 pilares. Os pais que lá já conhecem, ou os pais que vão conhecer e vão vir para Madalena Sofia, entendendo que a gente é diferente, não de discurso, é diferente como prática. Madalena Sofia em Cascavel é uma prática. Ele tem uma inspiração e nem todos os colégios vão ter. E graças ao bom Deus nós temos essa inspiração divina. Então o primeiro pilar é essa excelência acadêmica. Ele fala excelência acadêmica, embora seja educação infantil, ensino fundamental, daqui a pouco vai ter médio, vai ter faculdade e vai crescer. A excelência acadêmica, ele aprende a pensar, argumentar, criar e resolver. Porque conteúdo sem sentido, Fábio, vira dado. Agora conteúdo com sentido vira uma potência. Vira uma potência. Esse menino, essa menina vai dominar o mundo. Então, excelência acadêmica é um pilar. O outro é sustentabilidade vivida. Porque não é só um mural verde falar de sustentabilidade. É uma prática diária. As crianças mexem com horta, com compostagem e vários projetos dentro disso, né? Então, nós não ensinamos sobre o planeta. Nós ensinamos com o planeta. E ele sabe. A gente faz um desafio. Eu tenho gostado de atender pais. Eu falo, vai logo depois do intervalo. Na escola, de um recreio. De uma escola com centenas de alunos brincando, correndo pelo pátio. Você não acha um papel de bala, um copo jogado no chão? Os pais dele falam, vocês estão vendo? A zeladora não está aqui. Então esse pilar aqui, a sustentabilidade vivida, é vivida dentro da escola no dia a dia. Do menininho de 5 anos aos menininhos de 14. O colégio é limpinho, é bem cuidado em todos os sentidos. O terceiro pilar é essa espiritualidade e valores, né? Então a gente para agradecer como gente esse dia a dia, mediação de conflitos, de respeito, silêncio, cuidado um com o outro, porque formar caráter é tão urgente quanto formar um currículo. O currículo é fácil. Agora, formar caráter é um processo. E o 4 pilares são os projetos da vida com tecnologia, né? Então, no Colégio Madalena Sofia, o futuro não é o medo nem o modismo, é uma construção consciente. E o resultado desses 4 pilares é muito simples e profundo. Estudantes que pensam, sentem e principalmente agem. No Madalena Sofia, educar não é preparar para o mundo, é ensinar a transformar o mundo sem se perder dentro desse mundo. É o que a gente quer implantar de fato. É o mais importante, né? Entenda isso. Esses 4 pilares vai fazer sentido na vida dele, para pensar, para agir, para ser um cidadão melhor. Sempre. Não dá para abrir mão disso. É o que a gente mais procura, né? Eu falo a gente porque, enquanto mãe, é a grande preocupação, porque você está entregando o seu maior tesouro, né? Esse é o grande para outras pessoas. Aqui, né? Esse intelecto ativo, esse coração vivo e essa consciência. Você, como mãe, você abriria mão disso, Fábio? Não abre, né? Não abro. Eu lembro até hoje, quando eu tive um problema com minha filha na escola, com uma professora, e eu tive que ouvir muito a minha filha, porque na minha casa, uma educação rígida, aquela coisa assim, o professor sempre tem razão, tem autoridade dentro da sala e tal. Mas quando aquilo começou a ser recorrente, eu falei, não, minha filha não tá reclamando à toa, alguma coisa tá acontecendo. E eu lembro que, com lágrima no olho, eu olhei no olho daquela professora e falei assim, ó, eu estou te entregando o meu maior tesouro. Olha a responsabilidade nossa. Eu falei pra ela assim, falei, não é assim que você vai... se você não tá feliz, enfim, né? E aí eu vejo o quanto a escola de vocês prezam não só pelas crianças, mas pelos educadores que estão lá.
né, a formação desses educadores. Quero que você fale um pouco mais sobre isso, como é o cuidado com os colaboradores que estão lá para cuidar dos nossos filhos. É uma preocupação recorrente, diária, quase de hora em hora. Porque olha a responsabilidade, Fábio. O teu filhinho, tua filhinha, ele vai passar mais de 8 horas na escola, por vezes, né? A educação integral que tem ali, mais os projetos e aquela tata que a gente chama, né? Aquela tia, a professora, ela vai ficar o tempo inteiro com o teu filho. 10 alunos numa sala, 15, 20 na outra, 30 na outra. Olha a responsabilidade que nós temos. Claro que eu já aprendia isso lá na minha escola rural, municipal Joana d'Arc, não tinha todo esse cuidado, era muito seriado. Mas no Bom Jesus, em Curitiba, quando eu comecei a entender as relações de fato da gestão escolar. E hoje a gente aplica aqui. Então, essa responsabilidade, esse cuidado, eu não gosto do verbo assim, capacitar os professores, eles são muito capacitados, mas é sempre uma lembrança, né? Cuide. Zele, também é teu. E esse menininha que está aí hoje, amanhã ele vai estar mudando o mundo e ele vai lembrar de você. Então ele vai fazer com zelo, com carinho. E não tem jeito de ser diferente disso. Você como mãe, você não ficava feliz, certamente ficaria, ou ficava, quando vai na escola, ia na escola e vê tua filha dando um abraço na professora, que é aquele amor, aquele carinho genuíno, puro, né? De um ingênuo de uma criança. Ela fala, tem preço isso? Não tem. Então, nossas professoras e professores, eles trabalham com zelo. Tem escolas talvez melhores do que a nossa, profissionalmente falando. Mas eu vejo professoras de 25 anos, desde o ARPA, desde o Bagose, estão com a gente até hoje. Por quê? Porque a cultura do Madalena Sofia está enraizada dentro dela. E a cultura dela como professora está lá. E o resultado é o quê? Os filhinhos que passaram pelas mãos dela estão assim na cidade de Cascavel, são executivos, são médicos. Tem preço isso? E elas vêm. Então, as novas professoras se inspiram nessas mais antigas de cultura, antigas de respeito. Então, a Madalena tem isso, né? Essa modernidade de professoras novas chegando, entendendo a cultura organizacional daquelas professoras que estão mais tempo. Então, a junção disso é o quê? Excelência acadêmica, que a Santa falava e nós aplicamos hoje no século XXI. É isso. E qual que são os próximos passos, né, dessa fundação, né, que está crescendo, ampliando, voltada à educação, ciência e inovação? Quais são o que tem de novidade vindo aí? Então, não chega a ser um sonho, mas é um projeto com um propósito. E nós pensamos enquanto sociedade, enquanto essa associação de mentes e de ideias da professora Josiane, do Rude e do Anderson, que o Colégio Madalena Sofia Ambiental é a base formativa, onde temos alunos, começa a infância, enfim. O Colégio Madalena Sofia, ele tem documentos e autorizações para ser uma faculdade. Então, com o tempo, o Colégio da Educação Infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, curso superior. Então, vai vir a faculdade Santa Madalena Sofia Bará. Ela já tem até autorização, mas é uma construção. E a construção demora tempo e vamos fazer com parcimônia, porque não é um negócio, é um propósito de vida que a gente tem para a educação. Eu tenho, o Rude tem, a Josiane tem. Então, Colégio Madalena Sofia, em breve, a faculdade, um centro universitário, enfim, Madalena Sofia, já existiu e vai voltar a existir a editora Santa Madalena Sofia Bará, porque é para publicar livros, artigos científicos, estudos que façam jus à educação brasileira, à educação paranaense, à educação cascavelense. Então a gente quer ter estudos profissionais dentro dessa editora publicando estudos. É a famosa ciência. A gente não consegue abrir mão disso. É um terceiro pilar do mundo Madalena Sofia ambiental. E eu gostaria particularmente de ter um centro de pesquisa que eu tenho defendido. Isso é fácil de fazer, mas para quê? Para investigar, para fazer estudos sobre políticas públicas, o que a gente pode fazer do meio ambiente à tecnologia, às pessoas com necessidades especiais, tudo temos que estudar ciência. Então, um centro de estudos colaborativo, onde profissionais de ciência, especialistas, quase como um hub. Quase como um hub. Então, aí se você juntar esse mundo, Madalena Sofia, de um colégio, de uma faculdade, de uma editora, de um centro de pesquisa, eu penso que a gente está fazendo a nossa parte enquanto sociedade para melhorar o mundo, para deixar essa sociedade feliz, mais em paz, mais humana, mais tranquila, talvez. Então, o futuro tende a isso.
deixar o Madalena Sofia como base muito mais forte, próspero. E a gente tem estado muito feliz, porque nós assumimos a gestão junto com a professora Josiane, que está aqui há 30 anos, no início desse semestre. E a procura, as visitas, nós atendemos pais todos os dias. A fachada foi melhorada, né? Dá mais vida. Porque o colégio era simples, humilde, muito bom, mas quietinho, fazendo o papel que ele tinha que fazer. E agora ele está tornando evidente. E a sociedade cascavelense, que é uma sociedade próspera, tantas cabeças brilhantes, e eu dou aula disso, né? Eu dou aula de inovação e empreendedorismo no Instituto Federal do Paraná, aqui em Cascavel. E faço minhas aulas, eventualmente por aí. E eu digo, olha como que Cascavel foi formada com essas famílias tradicionais. Não preciso citar nomes aqui, mas você passa aqui na Avenida Brasil, você vê fulano, da área da alimentação, da área do transporte, da área da indústria. Pô, Cascavel, eu sempre falo, eu sou um fã de Cascavel. Então, o Madalena Sofia, que teve o propósito da Josi sair de Curitiba 30 anos atrás e vir investir aqui. E hoje eu ter sido convidado para fazer parte desse mundo de empreendedores que Cascavel, nesse terreno fértil que assim, não tem preço. Por isso que a gente sonha nesses 4 grandes pilares. Colégio, faculdade, editora e um centro de pesquisa. É contribuir, retribuir para o município de Cascavel. Dá muito orgulho de ver isso acontecendo em Cascavel, mostrando que é possível, né, educar com excelência, com propósito, com o coração. E para encerrar agora no nosso bloco final, na nossa mensagem final, eu queria te fazer uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui no Diamond. Se você pudesse resumir em poucas palavras, qual é para você o verdadeiro sentido de educar? Você fazer uma pergunta em poucas palavras para um professor para definir educação, Fábio, eu vou tentar. Por quê? Porque é a minha vida, de educar, né? É o para sentido, você. né? Eu ser professor, o cara que nasce lá no interior do Paraná, vai ser educado aos 7 anos, na escola rural, muito seriado, as 4 séries juntas. Hoje eu dou risada e até agradeço por ter me forjado, me moldado para estar aqui, assim, doutor, quase um pós-doutor. Me orgulha na origem que eu vim, eu me orgulho muito. Mas, sim, falando especificamente, né, de um modo mais um fecho mais autoral do que é educação. A educação pode ser tanta coisa na cabeça de cada um. Vamos lá. Educar, a gente começa um acender de luzes na cabeça de uma pessoa, mostrar conhecimento, sair daquela escuridão, da ignorância e abrir mente da luz do que você pode melhorar. Pensamento no coração, no futuro. Transformar a informação em sabedoria e o conhecimento em consciência. Então, ontem à noite eu estava dando aula no curso superior sobre isso, né? Se nós temos intenção é um atributo de consciência. E o educar é isso. É um atributo de consciência. Então você tem intenção. Se você não tem intenção, você não pode ser tão ignorante, porque hoje você já sabe o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Então eu começo assim, é um acender de luzes. Máquinas calculam, concorda? Inteligência artificial calcula. 5 segundos, 10 segundos está feito. Mas quem inspira somos nós humanos, né? A consciência é nossa. Aquilo, repito, a intenção é um atributo de consciência. Então, educar para mim é um ato de coragem, de esperança, coragem para questionar o presente, esperança para seminar ainda que não existe. Hoje, no Madalena, é formar um aluno com uma profissão que ainda não existe, Fábio. Me fala a tua filha Luísa pode estar sendo formada hoje com uma profissão que ainda não existe. É verdade. Então, esse é o propósito, né? Quando iluminamos um aluno, o futuro começa a ser enxergado pelos olhos dele com outra perspectiva, né? Então, educar, eu começo assim, é um acender de luzes. Dar luz. Me diz uma frase que você tem na sua mente, assim, que te norteia. Que me norteia? Que, sei lá, que toda aula é uma semente para o futuro. Muito bom. E se você hoje, Anderson, voltasse pro Anderson de 20 anos atrás, o que você diria para ele? O de 20 anos atrás? Uma pergunta que eu não tinha ensaiado, né, senhora Fábio? É aquela história, né? Eu queria ter a cabeça de hoje com aquele corpo de antigamente e tudo, mas eu não sei, eu acho que eu segui um caminho de retidão pelo berço que eu tive de pai e mãe, sabe? Eu não mudaria muito a rota. Eu penso hoje que eu tentaria talvez ser, eu chamo de menos ignorante há mais tempo atrás. Eu queria ter estudado mais, sabido mais e, claro, eu aprendo todos os dias. Mas para sempre ser uma pessoa melhor,
para ao fim retribuir o que o mundo nos dá, o que Deus nos dá, né? Se acordar, respirar, estudar, ter consciência. É sempre assim, tentar ser uma pessoa melhor e contribuir para o mundo, né? É uma frase que não é minha, mas eu adoto ela. Acho que, salvo engano, é de Sêneca, é um filósofo. Aprender me felicita muito porque me capacita a ensinar, né? Essa é uma frase que eu carrego desde que sou menino, né? Aprender me felicita porque me capacita a ensinar. Eu acho que isso resume o Anderson de 20 anos atrás ou de 43 anos atrás, lá quando comecei aos 7 anos lá na escola rural. Então é isso. Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma aula estar com você aqui, realmente. Eu fico feliz. Foi muito bom conhecer sobre a história do Colégio Madalena Sofia Ambiental. Foi uma conversa linda, inspiradora. Realmente, educar e acender luzes para o futuro, que foi uma frase que você falou aqui que, assim, eu achei que fixou muito aqui na minha cabeça, que eu falei, é isso, né? É disso que a gente precisa. E para você que acompanha o Diamond, conheça o Colégio Madalena Sofia Ambiental. Quais são os contatos? O básico é o Instagram. No Instagram tem o WhatsApp, tem o endereço, o telefone fixo, Fábio. O Instagram hoje acho que é a rede social mais acessível, né? E é aberto. Então lá do Instagram você vai ver o endereço, o telefone fixo, o telefone de WhatsApp para iniciar os primeiros contatos. E obviamente no tempo que eu consigo estar lá, estaria à disposição para recebê-los, atendê-los e orgulhosamente mostrar toda a nossa infraestrutura. Para mais do que o prédio que é visual, é tentar sentir de fato a nossa tradição e o que a gente pensa enquanto escola, enquanto educação, para começar a acender luzes na cabeça das pessoas. Para você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço a presença. E para você que curte esse tipo de conteúdo, não esquece de compartilhar. Se inscreve aqui no canal @Gazeta do Paraná, na playlist Diamond, que se escreve Diamante com T mudo. Para você que quer me seguir lá no Instagram, @FabiMesquitaSevel, o Instagram da Gazeta, @Gazeta do Paraná e @GCastCortes. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e até o próximo episódio.